Olá, bem-aventurados! Os cachorros, porque Fofuto quer conhecer os filhos dele, a Isabelle não quer deixar ele conhecer os filhos dele. Eu vou ter que pôr ele pra fora. Pronto, coloquei ele pra fora, tá, gente? Vamos fazer a nossa leitura diária? Hoje o título diz: Você se sentirá bem praticando bem. Gosto muito desse texto, já li ele várias vezes, tá, gente? Fico repetindo os textos pra me ir gravando na minha mente, pra me poder exercitar tudo isso, né? Colocar em prática todos esses aprendizados, todos esses ensinamentos, porque primeiro sou eu que aprendo, né? Primeiro eu tenho que aprender, para depois transmitir para alguém. E através do meu aprendizado, as pessoas vão vendo o vídeo e vão aprendendo e praticando também. Então você se sentirá bem fazendo o bem. Porque a pessoa que ela faz o mal, ela não consegue se sentir bem, gente. Não consegue. Ela pode até se sentir um pouquinho vitoriosa no começo, mas depois, quando ela deita no travesseiro, a consciência dela pesa. E a leitura vai dizer: as pessoas passam por alguma necessidade. Quando pensamos nesse assunto, logo passam em nossas mentes as questões de cunho material. No entanto, nem sempre as pessoas estão necessitando de algo de natureza material. Os homens têm outras necessidades, como a ajuda na área emocional ou espiritual, uma palavra de incentivo, de motivação, a fim de tirá-los da inércia, da estagnação. Olhe à sua volta e procure identificar pessoas desesperadas, necessitadas de um auxílio, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto. Procure suprir suas necessidades. À medida que ajudamos o outro, nos tornamos mais úteis e mais felizes. Sempre que puder, ajude os necessitados. Faça o bem. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e lhe darei algo. Se puder, ajude-o hoje. Você se sentirá bem fazendo o bem. Então você se sentirá bem fazendo o bem. E você se sentirá mal fazendo o mal, né? Mas a natureza humana, ela tem sempre tendência a fazer o mal. As pessoas estão sempre tendenciosas a este caminho da maldade, de prejudicar, de derrubar, de difamar, né? De lucrar em cima do outro. Mas a gente não deve pensar muito nisso. A gente deve pensar em fazer o bem, né? Tem um ditado que diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe coisas também que a gente não plantou, tá, gente? Assim como eu falei ontem no vídeo, como as aves do céu não semeiam e também não passam fome, nós também vamos colher coisas que a gente não plantou nessa vida, né? Mas que estarão incluídas também na nossa colheita. Mas quando a gente faz o bem, quando você é uma pessoa que trabalha honestamente, que você ajuda os seus colegas, que você não é ríspido, não é grosso, quando você ajuda um necessitado no sinal, quando você ajuda alguém na rua levando alimento, doando roupa, doando as coisas, você se sente bem, sabe por quê? Porque você está vivendo uma vida honesta, sem prejudicar. E aquele que não prejudica e que tem prazer em ajudar, Deus olha com bons olhos para essas pessoas. Por isso que a palavra vai dizer que o justo não mendigará o pão, que Deus, ele é um Deus justo, né? Que ele nos dá cobertura, que ele nos alimenta, que a gente pode lançar sobre toda a nossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de nós, porque vivemos em si praticando a lei do Senhor, amar o próximo como a ti mesmo. Quando fala de amar o próximo, é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, entendeu? Então, por exemplo, se eu faço uma maldade com o outro, é o que eu deveria receber, tá? Porque é o que eu tô plantando. Mas quando a gente planta o bem, quando você é uma pessoa que fala a verdade, que você anda corretamente, é uma pessoa honesta, que paga suas contas, não fica de fofoca, não pensa em prejudicar, não tem pressa, né? Não se apressa em fazer o mal, porque tem pessoas que têm pressa, que as pernas aceleram para fazer o mal, mas não estão dispostas a fazer o bem, porque o bem para elas é uma tortura. E sabe por que isso acontece? Porque elas têm um coração perverso. É a pessoa que tem perversidade no coração, que ela é infeliz. Porque uma pessoa infeliz, gente, ela causa infelicidade para as pessoas ao seu redor.
entendeu? A pessoa que ela é infeliz, ela vai causar infelicidade para as pessoas que estão ao seu redor, porque ela não consegue ser feliz e ela não admite que o outro seja feliz. Ela não consegue, ela fala, eu não consigo encontrar a felicidade, mas eu também não quero que o outro seja feliz. Se eu sou infeliz, o outro também tem que ser. A pessoa que ela é perversa de coração, ela é assim. Eu gosto muito do provérbio que vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as coisas boas da vida. Então, quando guardamos o nosso coração, né, as coisas boas da vida vão proceder dali. Quando temos um coração perverso, iremos colher. Por um momento podemos até nos sentir vitoriosos, podemos nos manter nos empregos, podemos sobressair em algumas áreas por um momento, mas a justiça de Deus sempre vem, né? Sempre vem. E Confúcio disse que quando você for trilhar um caminho de vingança, você deve cavar duas covas, né? Uma para você e a outra para a pessoa, né? Mas você, como diz o texto aqui, pra gente não fugir muito, você se sentirá bem fazendo o bem, ajudando o próximo, ajudando. E aqui a palavra ainda vai dizer, volte amanhã e eu lhe darei algo. Não diga isso para a pessoa. Se você tem a oportunidade de ajudar hoje, de estender a mão hoje, você deve ajudar a pessoa hoje. Não pedir ela para voltar outro dia, porque a necessidade dela se faz hoje, né? E eu vejo muitas pessoas, pelo menos que eu tenho convivido, que não estão dispostas a ajudar. Elas não estão dispostas, mas elas são prestes para poder falar mal, para derrubar para puxar o seu tapete, para te jogar no chão, né? Ou até mesmo para fazer você ser demitido. Elas têm pressa nisso, mas não estão dispostas a ajudar, né? Um exemplo disso, sabe o que é? É que quando um colega, ele pode te alertar sobre algum comportamento seu, ele não alerta você, ele vai lá no seu chefe e fala com o seu chefe sobre você, entendeu? Esse tipo de comportamento. Ah, mas eu tava tentando te ajudar. Não tava não. Tava tentando derrubar mesmo. Mas, né, a gente não deve se abater muito por isso. Porque quando você tem uma mente, uma consciência tranquila de que você faz o seu, de que você vive a maneira que Cristo ordenou, tem que deixar essas pessoas, gente, colher o que é, porque a colheita delas vai chegar. Sabe por quê? Porque muita coisa também que eu plantei, eu já colhi na minha vida. E eu tive que aceitar, muitas vezes, fruto amargo, né? De escolhas que eu fiz. Né? Não que eu plantei a maldade, mas de algumas escolhas erradas que a gente faz ao longo da nossa vida, né? E a gente acaba colhendo todos esses frutos, que muitas vezes são frutos amargos, né? Porque é muito bom colher o fruto docinho, o fruto ali madurinho, isso é muito bom, né? Mas para isso a gente tem que fazer o bem, viver uma vida sem prejudicar, podendo ajudar, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos fazer, nós devemos fazer, viver bem, sabe por quê? Porque quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós iremos dormir tranquilo. E não há nada, gente. A paz, ela não tem preço. Porque uma pessoa sem paz e atormentada, nossa, é uma pessoa difícil de lidar. E é isso, né? Que você fique hoje com essa reflexão. Que Deus te abençoe, te traga conhecimento. Traga conhecimento pra mim, porque eu falei que primeiro é pra mim. Eu preciso primeiro aprender pra depois poder ensinar alguém. Então, quando eu gravo os vídeos, o aprendizado, ele é pra mim. Entendeu? E continuar vivendo a maneira, da maneira que eu acho que eu devo viver, fazendo bem, não difamando, não prejudicando, ajudando quem eu posso ajudar, sendo cordial, sendo educado também, que falta em muita gente hoje. E é isso, que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor.